E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos responder o questionamento que aparece muito em vídeos no YouTube, em posts no Twitter, posts no Instagram, das pessoas dizendo bilionários não deveriam existir. Na verdade, eu estou fazendo o questionamento porque essas pessoas afirmam categoricamente que os bilionários eles são pessoas ruins no final das contas, porque aumentam a desigualdade, concentram dinheiro desnecessário em suas mãos e que, se fosse possível pegar esse dinheiro e distribuir para as pessoas, teríamos coisas muito melhores do que tanto capital concentrado em tão poucas cabeças. Será que realmente é esse o retrato? Então vamos aqui discutir alguns pontos para que no final você forme a sua própria opinião com mais argumentos para decidir se não estão certos, não estão certos. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é desmistificar a ideia que as pessoas têm do que é ser bilionário. Porque muita gente fala assim, olha, ser bilionário não é nem natural. Se uma pessoa ganhasse 5 mil dólares por dia, dividindo 1 bilhão de dólares pelos 5 mil, nós teríamos 200 mil como número. Então seriam necessários 200 mil dias para que aquela pessoa ficasse bilionária. Só que é difícil ganhar 5 mil dólares por dia e 200 mil dias, dividido por 365, dá equivalente a mais ou menos uns 547 anos. Então, diante desse número, e eu já vi menções feitas dessa maneira em redes sociais, todo mundo vai nos comentários e fala, nossa, isso é totalmente antinatural. Não tem como, né, naturalmente alguém acumular tanto dinheiro assim, de forma que esses caras devem estar fazendo alguma coisa de errado. E tem cara que faz coisa errada, assim. Você pega lá os bilionários que surgiram na Rússia pós-União Soviética, eram os mais ferrenhos defensores do socialismo enquanto estavam no Partido Comunista, e depois, quando privatizaram as coisas públicas, aquilo passou para iniciativa privada, eles foram os ganhadores dos leilões, né? Vejam só, convertidos da noite para o dia, de defensores do socialismo para alguns dos maiores capitalistas, entre aspas, aí, daquele país. Então, nem todo bilionário vai acrescentar à sociedade, mas geralmente, como que uma pessoa se torna bilionária? Ela cria uma empresa e essa empresa faz alguma coisa que é valorizada pela sociedade, atende uma demanda e cresce tanto de valor de mercado que esse cara fica bilionário. Então, ele não vai ter 1 bilhão na conta dele. Ele vai ser dono de parte de uma empresa que vale muitos bilhões ou até trilhões, como é o caso da Amazon, da Apple e da Alphabet, a holding que é dona do Google. Mas dando um exemplo para que isso fique mais próximo da cabeça de vocês. Vamos supor que eu tenho uma empresa que consegue de lucro por ano 10 milhões. Então veja que esse é um valor muito mais palpável, né? Eu sei que não é um valor trivial, né? Conseguir uma empresa que faz 10 milhões por ano é bastante coisa, mas está muito longe de ser 1 bilhão. Então são 10 milhões que chegam ali realmente na conta bancária da empresa no final das contas. E aí o pessoal acha essa empresa tão boa, que ela está crescendo tanto, que ela é tão querida pelos clientes que começa a ver assim, cara, eu quero comprar uma parte da sua empresa. E logicamente essa pessoa não vai pagar 2 vezes o lucro que eu tive no ano. Ela até pode querer comprar assim, compraria muito barata. Mas para que eu vou vender a minha empresa avaliada em 20 milhões se eu sei que eu vou fazer um resultado desses em 2 anos ou até menos? Porque eu acho que eu vou crescer em termos de lucratividade. Então eu falo, olha, 2 vezes o lucro é muito pouco. Ele vai me oferecer 5 vezes o meu lucro, avaliando a empresa em 50 milhões. Também acho que é muito pouco. Vamos subindo isso e minha empresa cresce tanto que uma hora ele fala, cara, eu vou te avaliar em 100 vezes o seu lucro, porque eu acho que daqui a 5 anos você está com o triplo do tamanho. E essa é uma avaliação esticada, mas tem empresas no mercado que são avaliadas por 400, 500, até 1000 vezes o seu lucro muitas vezes, porque se embute que elas terão muito crescimento. Então veja que se a minha empresa tinha um lucro de 10 milhões e alguém aceita pagar 100 vezes o lucro nessa empresa, faça as contas. Agora ela vale 1 bilhão. E se essa empresa fosse toda minha, então eu teria um patrimônio avaliado em 1 bilhão, mesmo que eu não tivesse quase nada de dinheiro na conta. Então essa figura que o pessoal tem do bilionário como um tio Patinhas que está mergulhando em um cofre cheio de moedas de ouro, ela é uma figura anedótica, porque os bilionários não têm bilhões em suas contas. Alguns até têm, né? Porque tem um patrimônio gigantesco. Mas para isso, eles têm que vender a participação que eles têm, ou parte da participação que têm, em empresas que ajudaram a construir. E aí nós temos um ponto também. Imagine que o Jeff Bezos ele queira colocar alguns bilhões na sua conta, como já fez em algumas oportunidades, né? Até para usar esse dinheiro na empresa de exploração espacial que ele tem, a Blue Origin. Para isso ele tem que vender ações da Amazon. Se ele vender todas as ações da Amazon que ele tem de uma vez, se eu não me engano o Bezos ele tem mais ou menos 18% das ações da Amazon hoje, aquilo seria muita oferta de ações para uma demanda que não cresceu, o preço das ações iria cair, desvalorizando o restante do patrimônio dele. E esse é até um ponto interessante, porque muita gente quando vê lá, fulano ficou bilionário, diz, olha, ele ficou bilionário enquanto tantas pessoas ficaram mais pobres, dando a impressão de que se ele ganha
ganhou mais dinheiro, tem alguém perdendo esse dinheiro. Então vamos imaginar o raciocínio contrário, que aconteceu recentemente com Mark Zuckerberg. O Facebook perdeu mais de 200 bilhões de valor de mercado. Então, se quando o bilionário fica mais rico, as pessoas ficam mais pobres, agora que o Mark Zuckerberg ficou bem mais pobre, esse pessoal aqui ficou mais rico, eu não vi ninguém recebendo um Pix aí desse dinheiro que o Facebook perdeu de valor de mercado. Isso não aconteceu. Na verdade, a frase "sou pobre porque fulano é rico", ela é muito menos verdadeira do que a frase "sou pobre porque fulano é pobre". Porque quanto mais pobre essa pessoa fica, menos dinheiro ela tem para pagar maiores salários, menos dinheiro ela tem para contratar mais gente, menos dinheiro ela tem para investir em negócios que ainda não existem, que visam atender a demandas da sociedade. E não porque ela é boazinha, mas porque quando você atende uma demanda da sociedade, você é recompensado por isso. Para todo problema, existe uma recompensa econômica para quem cria a solução daquele problema. E aí imagine até que queiram aumentar os tributos sobre esse camarada aqui que ficou bilionário, ou sobre a empresa dele, que vale muitos bilhões. Pense comigo, você que trabalha para essa empresa hipotética. Agora que vão e aumentam os impostos e tiram mais dinheiro dessa empresa, ou seja, eles têm menos dinheiro na mão, a tendência deles contratarem mais gente é maior ou menor agora que tem menos dinheiro? Responda nos comentários aqui. A tendência deles darem um aumento para quem já está contratado é maior ou menor? A tendência deles manterem as pessoas empregadas é maior ou menor agora que dispõem de menos recursos em caixa? Todas as respostas são de que a tendência é menor, porque afinal de contas eles têm menos dinheiro. Poxa, Bruno, mas o dinheiro nesse caso iria para a mão do governo, para que ele nos desse educação, saúde e segurança de qualidade. Depende de que governo você está falando. Alguns governos alocam melhor os recursos do que outros. Mas se vamos pensar no nosso exemplo de governo aqui no Brasil, a gente sabe que por mais que a arrecadação aumente, pouco disso vai parar realmente em melhorias para a sociedade. E sobre essa questão de alocação de capital, eu tenho até um ponto interessante na minha estratégia de investimentos. Eu não ligo muito para empresas que pagam dividendos. Na verdade, eu tenho que fazer um parênteses aqui. Se for uma empresa estatal, por exemplo, eu prefiro que ela me pague dividendos para que eu possa reinvestir esse dinheiro em outros negócios, do que deixar esse dinheiro no caixa da empresa para que ela possa reinvestir em crescimento. Porque como as estatais tendem a ser utilizadas de maneira política, elas muitas vezes deixam de visar o lucro para ter outras estratégias aí, dependendo de quem é o político que está dando as cartas naquela empresa. Então, nesse caso, eu quero dividendos. Mas quando eu invisto numa Amazon, por exemplo, eu não acho que é problema a Amazon não me pagar dividendos. E por que eu não vejo um problema? Porque eu acho que as cabeças responsáveis pela gestão da Amazon são melhores na alocação de recursos do que eu. Então, ao invés de me dar o dinheiro, eu prefiro que o dinheiro fique lá, porque ele deve ser melhor investido por eles. E se aquela empresa cresceu tanto de valor, é porque ela é extremamente eficiente em alocar capital. E essa alocação de capital bem feita acaba propiciando benefícios para toda a sociedade. Então, a Amazon hoje é uma empresa trilionária. Quantos empregos a Amazon gera? Na verdade, só durante a pandemia, nos Estados Unidos, a Amazon foi uma das empresas que mais contratou. Então, chegou a ter 500 mil pessoas trabalhando para a empresa. Além disso, a Amazon, ela dá muito lucro hoje, voltada para a parte do Amazon Web Services. Ela é uma das grandes responsáveis pela parte de infraestrutura na internet. Mas muitas vezes o pessoal nem sabe disso, né? Quando você pensa em Amazon, o que vem na sua cabeça é a operação de varejo, é a venda de livros, eletrodomésticos e nos Estados Unidos de todo mundo de coisas. E um ponto interessante é que durante anos a Amazon abriu mão de lucratividade para ganhar mais mercado, a ponto de que muita gente hoje nem pensa duas vezes, né? Entra na Amazon porque entende que ou eles têm os preços mais baixos ou tem preços tão baixos quanto os concorrentes, preços ainda competitivos. Talvez não os menores, mas com uma entrega de qualidade, as pessoas estão acostumadas a comprar lá, já têm o hábito de fazer isso, elas simplesmente compram. E sempre com margens de lucro para a Amazon muito baixas. Tanto que, conforme a Amazon foi entrando em outros mercados, foi inventado o termo de que a Amazon estava amazonando aquele setor. No seguinte sentido, quando ela entra em um local, ela pratica margens tão baixas que as outras empresas ou se adequam a isso ou saem do mercado. Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, quando a Amazon anunciou que iria começar a vender mais do que livros, na mesma hora, as concorrentes todas, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, caíram de valor, porque o mercado entendia que, olha, temos um novo competidor que está disposto a deixar margens tão baixas para ganhar mercado, que vai afetar as outras empresas. E nisso, quem ganhava nessa competição entre os capitalistas era, obviamente, o consumidor na ponta final, que tinha acesso a produtos com mais qualidade por preços mais baixos. Poxa, Bruno, mas perceba que uma hora, então, esse cara vai dominar todo o mercado e aí ele vai começar a cobrar preços mais altos, né? E isso é aquela ideia teórica do dumping, de um grande competidor que baixa tantos preços, quebra
todo mundo para depois aumentar. Isso pode vir a acontecer em mercados que não têm liberdade para que as pessoas venham a empreender, né? Em mercados mais livres, seria muito difícil uma empresa ganhar todo o setor de fato. Quanto mais barreiras regulatórias, mais fácil que isso venha a acontecer. Mas, nos mercados atuais, com uma competição global, né, com empresas entrando de outros países para tentar ganhar mercado, é um exemplo muito difícil de se tornar uma realidade prática. Porque na hora que ele tentar subir as margens de lucro, ele simplesmente está tornando aquele mercado mais atrativo e aí uma série de competidores podem querer brigar para pegar um pedaço daquele mercado tão interessante. Posso até citar um exemplo de uma das pessoas que, segundo um ranking de riqueza que levava em conta reis antigos, Césares do Império Romano, etc., estava como o primeiro lugar, que era o americano John D. Rockefeller, um magnata do setor de petróleo que fez muito dinheiro com querosene voltado para iluminação. O Rockefeller, ele chegou a deter 90% desse mercado e muita gente falava, olha, ele vai dominar todo o mercado, ele vai subir o preço do querosene, a gasolina que viria depois também, e que foi praticamente inventada, era um resíduo desperdiçado pelo Rockefeller. E o que aconteceu, na verdade, foi que no ano de 1865, e esses dados estão no livro Economia Básica, do economista americano Thomas Sowell, o galão de querosene ele custava 58 centavos de dólar. No ano de 1870, ele tinha caído para 26 centavos de dólar, então veja que é uma queda de mais da metade do preço, e ao longo dos anos de 1870, ele chegou a ser negociado por 8 centavos o galão. E o interessante é que o Rockefeller nunca conseguiu deter todo o mercado, ele ficava constantemente comprando concorrentes, de modo que surgiu um mercado de pessoas dispostas a abrir empresas do ramo, já pensando em vender para o Rockefeller mais na frente. E mesmo com toda essa dominação do mercado, o Rockefeller não conseguiu evitar uma disrupção. Porque hoje a gente não utiliza mais querosene para iluminação pública, por exemplo. Em boa parte das casas se usa energia elétrica, que foi popularizada com a invenção do Thomas Edison, né? Com a lâmpada e com o sistema utilizado para distribuir eletricidade nas cidades. O Rockefeller ele foi, inclusive, entre as pessoas ricas, uma das últimas nos Estados Unidos a utilizar a eletricidade, porque era um concorrente do grande negócio que ele tinha, né? Negócio esse que hoje, né, baseado em combustíveis fósseis, é enxergado com maus olhos, mas vocês sabem o que era utilizado antes do Rockefeller tornar o querosene um produto acessível, barato e, em termos, né, mais seguro do que as alternativas que existiam antes? O utilizado era óleo de gordura de baleia. Tem até um filme com aquele ator que faz o Thor na Marvel, que é o No Coração do Mar, onde ele é um daqueles camaradas que saía em barcos para matar baleias, né, uma baleia cachalote que aparece no filme, macho, de um tamanho mediano, gerava entre 40 e 50 barris. Então o cálculo da época, para mais ou menos a metade inicial ali do século XIX, era de 50 mil baleias mortas por ano, para que as pessoas pudessem ter acesso à iluminação pública. Iluminação pública nas principais vias e em casas de gente que tinha mais patrimônio. Ou seja, além de falar que o Rockefeller foi responsável por dar acesso à iluminação para milhões de pessoas utilizando um querosene barato, também podemos dizer que ele ajudou a salvar as baleias. Nunca veremos o Greenpeace dando um troféu para John D. Rockefeller ou para seus descendentes, mas o petróleo, que é hoje visto como um vilão, naquela época ele foi um mocinho que evitou a extinção de muitas espécies de baleias. Evidentemente, hoje a gente tem acesso a alternativas mais limpas, né? Você tem o Elon Musk ali com seus carros movidos à eletricidade, que também tem problemas, a questão das baterias de lítio. E se isso tem um problema, veja que também é uma recompensa econômica para quem resolveu o problema. E quem resolver esse problema da bateria, por exemplo, assim como o Elon Musk está resolvendo o problema do petróleo, vai ficar desigualmente mais rico por conta disso. E muito provavelmente, como essa empresa vai chegar a bilhões de valor de mercado, também vai se tornar um bilionário. Então perceba aqui no final que boa parte das pessoas que estão se tornando bilionárias, principalmente nos dias de hoje, né, com uma competição maior pelo mundo, já que vivemos em um mundo mais globalizado, estão chegando nesse patamar porque são responsáveis pela resolução de problemas e pelo atendimento de demandas da sociedade. Bruno, mas é a questão da desigualdade, né? Vimos que esse pessoal fez algumas coisas interessantes, mas o mundo é muito desigual, a gente tem que diminuir essa distância entre essas pessoas. Bom, inicialmente, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento para você. Eu quero ver a resposta aqui nos comentários. Você prefere viver em um país mais rico ou menos desigual? E é lógico que uma coisa não exclui a outra em si, mas é que eu gosto de dar o exemplo da Argentina. Então, recentemente, a Argentina aprovou um tributo novo para as pessoas que têm mais patrimônio, para financiar parte do gasto público por conta da pandemia. E o que aconteceu é que eles arrecadaram menos do que previam e tivemos a fuga de muitos argentinos do país. Porque em si, né, não é só esse tributo que representa essa fuga, a Argentina já passa por um problema inflacionário há mais tempo, então já tinha gente que estava com o copo cheio e aquilo foi a gota d'água. Mas o ponto é que assim que os argentinos mais ricos saíram da Argentina, a gente pode falar que o país ele ficou menos desigual, porque afinal de contas esse pessoal que tem mais dinheiro foi para o Uruguai, atravessando o Rio da Prata e chegando em outro local de cultura muito parecida. E com isso, o Uruguai a gente pode falar que ficou mais
mais desigual, porque afinal de contas um grande número de pessoas com mais patrimônio desembarcou lá de uma vez. Mas ao mesmo tempo em que o Uruguai ficou mais desigual e a Argentina menos, a Argentina ficou mais pobre, enquanto o Uruguai ficou mais rico. Porque agora eles estão recebendo mais capital e não só o dinheiro, mas também o know-how de pessoas que provavelmente tinham esse capital porque sabiam empregá-lo em negócios. Agora essas pessoas podem contratar mais gente, os contratados antes não tinham renda, agora eles passam a ter, se tem renda podem consumir, e como o consumo deles vira renda de outras pessoas, agora você tem mais gente beneficiada por esse processo. Sem falar que o capital que eles têm não fica ocioso. Então, novamente, o dinheiro não está guardado em um cofre onde o tio Patinhas vai entrar para nadar, ele está no sistema bancário. E quanto mais dinheiro nesse sistema, competindo para ser emprestado, mais baixas as taxas de juros. Com um sistema bancário confiável, o dinheiro desse rico ocioso pode parar na mão do pobre industrioso por taxas mais amigáveis. Enquanto na Argentina temos o fenômeno contrário. Com menos dinheiro disponível para ser emprestado, as taxas tendem a ficar mais altas, fazendo com que muitas ideias que estão na cabeça das pessoas não se transformem em realidade por falta de financiamento. E logicamente esse tema aqui é bem complexo, já fizemos podcasts sobre o assunto lá nos Sócios, dá sempre muito pano pra manga, não pode ser generalizado também, né, porque não dá para se medir o valor daquilo que a sociedade é obrigada a consumir. Tem gente que fica bilionário detendo monopólios, usando de influência, né? Tem muita gente que especula, por exemplo, que o Vladimir Putin é o homem mais rico do mundo e não o Elon Musk ou o Jeff Bezos, e tá aí o que o Putin está fazendo agora. Mas eu espero ter dado um outro ponto de vista sobre essa questão, que mostra que não é tão simples assim, bilionários não deveriam existir e nossa vida seria igual. Bom, não seria, né? Porque muitas inovações que ajudam as pessoas hoje e tornar as economias em si mais produtivas foram feitas por esses camaradas que, por conta disso, acabaram se tornando bilionários, já que suas empresas valem muito dinheiro. Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.